Hoje é dia de chuva, né? E eu tenho uma coisa a afirmar. Puta que pariu, como eu odeio Karl Marx. Olha, eu resolvi fazer as seguintes leituras: ler o Manifesto Comunista e ler o Capital. Sabe o que me surpreendeu no Manifesto Comunista? Que ele é curtinho, é 50 páginas de leitura, né? Essa edição aqui, né? São 79, mas é 79 contando notas sobre o autor, né? E prefácio, né? Aqui no livro consta, por exemplo, a história da vida íntima do Karl Marx, né? Então, o que me surpreendeu é como esse livrinho é pequeno, né? Porque assim, livros eles podem mudar muito a humanidade, né? Alguns deles. Eu acho que os dois livros que mais mudaram a humanidade foi a Bíblia e o Alcorão, porque a partir dela teve muita interpretação religiosa, governos se basearam nele, pessoas olham torto, pessoas querem seguir a vida tentando se inspirar a partir deles dois, né? E assim, livros políticos como A Riqueza das Nações, do Adam Smithers, por exemplo, é muito importante, né? Porque foi o principal pilar do liberalismo, né? Porque a partir dali muita gente começou a refletir sobre o capitalismo, né? Inclusive o próprio Karl Marx, né? Já que ele é um crítico, né? E assim, tanto o Manifesto Comunista quanto o Capital, eles são importantes, né, para a história humana, mesmo que de uma forma negativa, né? E é por isso que eu fico surpreso aqui, porque o Manifesto Comunista ele é curtinho, né? Agora, o Capital, essa edição aqui, pelo menos, né, 192 páginas, né, contando o prefácio. E aqui, sim, esse aqui é um livro mais complexo. E, cara, só de ler o Manifesto Comunista, você já vê como esse cara aqui, ele era um cínico, né? Pelo menos na minha opinião, né? E, assim, ele era jornalista originalmente, o Karl Marx, né? Ele se relacionou com a filha de um barão e com ela teve 7 filhos. 4 deles acabaram morrendo mesmo, né? Eu devo lembrar, ainda na juventude, eu devo lembrar que na época era muito normal a pessoa ter uns 10 filhos e metade morrer na juventude. Porque cuidado com o bebê na época era muito difícil, né? Não era que nem hoje, né? Era muita escassez como alimentar eles ou os cuidados médicos dele, né? Se ele pegasse um resfriado, era quase certo a morte. Mas enfim, né? E ele realmente, ele se relacionou com a governanta da casa dele e teve um filho com ela. Ele não assumiu a criança, ele deu o filho para o Engels. E o Engels criou a criança como se fosse a filha dele. E quando o Engels estava quase morrendo, ele resolveu contar a verdade para a filha. Filha, eu não sou seu pai é o Marx e a empregada dele. Um detalhe, governanta. Por parte da esposa, né, já que a esposa era filha de um barão, eles tinham uma quantidade de renda considerável para não ter uma empregada isolada, era uma governanta, né? O jornal que o Marx trabalhava tinha falido, né? Ele conheceu Engels nesse período, né? Numa biblioteca, se não me engano, né? Que eu li anteontem, eu assumo que eu esqueci essa parte, né? De como eles dois se conheceram, mas assim, Marx no final ele morreu de insuficiência cardíaca. Insuficiência respiratória. Mas levando aqui o vídeo ao que todos querem saber, assim, cara, o Marx ele reclamava muito das divisões sociais que se põem, né, uns sobre os outros, né, de Estado que o Estado ele alimenta a burguesia e desumaniza a pessoa, né, que é porque a pessoa ela vive da demanda de outra e a família se torna uma monetária, né, uma antagonista. Então, assim como um escravo, um vassalo, divisões de classes, né, de escravo ao seu senhorio, vassalo sucerano. Mas, cara, sempre é assim. Você não pode enxergar todo o trabalho como uma coisa indigna, né, como uma exploração. Se vem de você aceitar aquele trabalho, isso é uma escolha sua. Foi você que quis estar lá. A não ser, claro, se você seja um escravo. O escravo não pediu para ir lá, né? O escravo ele foi capturado de algum lugar, né? Vendido, e ele foi parar num lugar ali, sim, ele está sendo explorado. Mas, cara, a partir do instante que você não é obrigado a nada,
Não é uma exploração. Você concorda com aquele termo. Se você não aguenta, você desiste, você procura outra coisa. Na época não se tinha muita opção de emprego, de como procurar, né? Ainda assim a escolha vem de você. E como é que você vai viver sem dinheiro? Só se você virar um índio isolado na mata. E a gente tem, por exemplo, uma coisa que chama FUNAI, né? Que é para impedir que pessoas caçem índios como animais ou simplesmente ignorem territórios indígenas e vão desmatando. Não que índios não matem animais também, né? Então assim, cara, eu não enxergo a pessoa sendo desumanizada. Como diria Mussolini, a igualdade é anti-histórica, antinatural. Não tem como colocar as pessoas no mesmo patamar de igualdade. Vamos fazer uma brincadeirinha? Quem você pensa nos seus amigos, e se todos eles estivessem correndo perigo, mas você só pudesse salvar um? Quem é que você escolheria? E por quê? Né? Você sempre vai ter preferência por alguma coisa. E então assim, cara, só de você ler o Manifesto Comunista, você já vê como esse cara era, parecia que era o tipo de pessoa que reclama muito dos outros, né? Que bota problema nas coisas, né? Continuando aqui, né, vindo aqui minhas anotações, o capital teria que ser uma força coletiva e não individual. Assim ele perderá o caráter de classe. Cara, como você vai fazer um capital coletivo? É que quase que nem todo mundo ter a mesma conta no banco, todo mundo usar aquilo. Eu lembro que meu tio, ele deixava os cartões deles com os netos, né? Ele ficava comprando qualquer coisa na internet, sem se preocupar com fatura. Meu irmão, se você deixa seu cartão com seus netos para gastar com o que quiser, então você deve ter muito dinheiro mesmo, né? E ainda assim você pode estar sujeito à falência, né? Porque você sabe-se lá até onde o cara vai gastar. Ele só parou de fazer isso porque teve uma hora que clonaram o cartão dele. Meu irmão, teve uma vez que teve um cara que ele tinha recebido um bug na conta dele e ele estava com um saldo infinito. Aí ele comprou casa, comprou carro, comprou camiseta autografada pelo Michael Jordan. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso por apropriação de débito. Teve um bug no Nubank uns anos atrás, né? Acho que 2 anos atrás, se não me engano, que aconteceu a mesma coisa. O pessoal foi sacar de madrugada. Aí estranho, por que tem um monte de gente sacando de madrugada? E o pessoal foi processado por apropriação de débito, porque o dinheiro na verdade não era deles. Então, cara, não existe isso de capital coletivo. Se você trabalhou e você recebeu, o dinheiro é seu. Se você não recebeu por alguma palhaçada, aí sim, o tal patrão, ele era um filho da puta, e você deveria ter algum direito contra isso, né? Se eu sou mandado embora e eu recebo rescisão, eles não me pagaram tudo, ou por alguma cagada não me pagaram VR, VA, aí eu devo ter direito de processar sim, porque eles não cumpriram com o acordo deles, né? Uma rescisão indireta, a gente chama isso, né? Enfim, né? O Marx, ele queria extinguir o ensino da família pelo ensino da escola, para extinguir a ideia da família burguesa. Meu irmão, toda burguesia é ruim para você? Querendo ou não, você sempre vai depender de rico, porque se é o rico que tem o dinheiro e ele está investindo, seja na produção de trigo ou de mesa, que dá exemplo no Capital, é porque ele tem na posse dele alguma propriedade, mas ele não pode colher todo o trigo sozinho, empacotar tudo sozinho, ele se cansa, ele é humano, logo ele precisa tentar contratar pessoas, ele põe em risco isso, ele tem que ter certeza de quem está contratando. Por isso que existe entrevista de emprego, análise de currículo, tenta fazer perfil, isso existe até em universidade, sabia? Quando eu estudei no Unicid, eu descobri que existia um setor na faculdade que era só para monitorar a rede social de aluno, por mais incrível que pareça. Porque às vezes tem uns caras que estão escrevendo alguma besteira, que tipo pegar uma arma e matar o pessoal na universidade. Teve uma vez que isso aconteceu, a faculdade mandou e-mail para todos os alunos da classe para não ir, e a polícia estava lá esperando o moleque. E era só uma brincadeira dele, ele não ia realmente matar o pessoal.
Então, assim, cara, é tudo uma questão de divisão de trabalho, coisa que o Adam Smith explicava. Quer dizer, você sabe todos os processos da fabricação de uma bolsa, né? Do couro, da costura, do metal para fazer o zíper, que é barato. Mas se cada um fazer uma parte, uma coisa que durava uma semana ou mais acaba em um dia, talvez dois, acaba bem mais rápido. Mas tudo vai ir, o seu lucro vai ser dividido. Então, porém, você pode ter um lucro maior, né? E isso é uma coisa que o Marx chama de mais-valia. Mais-valia é a diferença salarial do trabalho dado, porque que fica para o dono. Então, se o cara é dono de uma fábrica de bolsa, ele provavelmente já encomenda todos os materiais necessários para ele fabricar a bolsa, mas ele não vai fazer sozinho. Se é um trabalho, por exemplo, terceirizado, alguém paga mais ou menos 14 mil para ter um funcionário ali, mais 14 mil para ter dois. Então, considerando que for um trabalho de 12 por 36, uma portaria que é só uma pessoa lá, são 4 funcionários, 24, 36, 48 mil reais por funcionário. Mas a pessoa, ela recebe mais, geralmente um contador de acesso recebe no máximo 1.950, mais os seus descontos de VR, VA, isso tudo fica com a empresa. Por quê? Porque a empresa tem a manutenção do carro, que precisa de gasolina para levar o controlador lá caso alguém falte. Tem o salário também do supervisor, que talvez receba um pouco mais, né? Provavelmente recebe um pouco mais, mas não é muito. A conta do próprio local, porque aí o lugar que eles estão, seja alugado, seja comprado, ainda assim tem conta de luz, tem a Enel. Então, cara, como você vai ter uma conta coletiva, cara? O mais perto que existe é conta casal, que o homem e a mulher casados têm acesso à mesma conta, né? Você vai extinguir o ensino da família pelo ensino da escola. Então a escola vai ter o direito de ensinar que a sua família está errada. Bom, isso não posso generalizar, muitas vezes está assim, muitas vezes existem famílias que são uma merda. De repente os pais usam drogas, tem vagabundo lá, o pai é bandido, né? Então realmente tem que existir uma certa doutrinação na escola para ter a moral, mas aí acaba sendo subjetivo o que é certo e o que é errado. A escola, ela está querendo dizer que o seu pai é errado porque ele, por exemplo, trabalha terceirizado numa indústria privada ou é patrão. Isso não torna ele errado. Errado pode ser atitudes que ele tem ao longo da vida. Por isso existe aula de filosofia, para as pessoas aprenderem ética. Tempo da ditadura militar tinha educação moral cívica, né? Isso não existe mais. Então, assim, né? Agora vamos ler aqui a página 58 para você ver aqui o desastre. Ele deu aqui os preceitos de como deveria ser o Partido Comunista. São 10 mandamentos aqui do Marx. Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. Isso aqui é um problema que a gente aborda aqui no Capital do Marx, né? Olha, se ele extingue a propriedade privada, não tem como você fazer não tem como você ter como eu posso dizer assim, uma estimativa de preço. Ao abolir o mercado de propriedade privada, ele se torna impossível de investir o recurso, cara. O lucro não é um roubo, mas é uma compensação. O dono da fábrica que arrisca o capital dele e dá o pagamento do funcionário sem esperar ele receber o seu devido lucro, cara. Ele não tem um lucro imediato. Se eu fabrico um monte de bolsa, eu não tenho certeza de quando elas vão ser vendidas. Se elas venderem rápido, eu tenho que me acelerar para poder produzir mais e vender também. Você vê, por exemplo, venda de um action figure. Eu já vi umas estátuas do Superman, de outros personagens que valem 10 mil reais. Umas que valem o preço de uma casa. Isso ele não vai fazer uns 10, 20, cara. Isso é uma coisa rara de comprador, que pode ficar lá, vende uns 10 anos. Mas também quando vender, vai ser muito bom pro cara.
Então essas coisas raras, que são raras de repente porque é um material raro, ou sei lá o que é muito trabalhoso vender, é um comprador muito específico, né? Você vê muito desse tipo de cliente em loja de penhor, né? Que o cara tem moeda lá do Império Romano, mas ela não está num bom estado. O burguês lá que gosta de colecionar esse tipo de coisa, ele vai até outra cidade para comprar uma que está num estado melhor. Então, às vezes, o Rick Emerson, lá do Trato Feito, ele arrisca ter um lucro até um pouco baixo para manter o comprador, porque ele sabe que vai manter o cliente com ele, né? Então, não adianta você querer se apropriar de tudo isso, mesmo porque o Estado é ineficaz. Se o Estado tem dificuldade para administrar direito à escola, que tem escola lá caindo aos pedaços em algumas cidades, como você acha que ele vai ser capaz de administrar tudo de uma vez? Imposto fortemente progressivo. É que nem a história da taxa das blusinhas da Cheyenne. Ah, mas é o empresário que vai pagar, não o comprador. Não, o comprador paga. Porque se o empresário está tendo lucro baixo, ele vai tentar aumentar o preço daquilo. Logo, quem na verdade é prejudicado, primeiramente quem tem interesse em comprar aquilo. Aí depois o empresário não consegue vender, ele fale, aí sim não vai ter o produto. Então o imposto é roubo, né? Dependendo de quanto é esse imposto. Abolição do direito de herança. Se minha mãe morre e ela tinha R$1.000 na conta dela, eu sou filho, eu poderia ser a primeira pessoa a ter acesso àqueles R$1.000, mas ele quer extinguir a herança. Se era de alguém aquilo, alguém tem que se apropriar daquilo. Aí vai se apropriar o Estado, que já é naturalmente corrupto e ineficaz? No Brasil você pode ter certeza, isso não vai ter retorno em escola, em hospital, nada, vai em bolso de político, porque eles recebem bastante para fazer bosta nenhuma, para ficar no WhatsApp fazendo nada. Agora, aquela pessoa, aquele filho, é a primeira pessoa que vai precisar daquilo, pode ter certeza, porque sabe-se lá se ele era dependente, se ele estava desempregado ou não sei o que. Quarto, confisco da propriedade de todos os imigrados e insurgentes. Isso aqui eu expliquei. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. Então eu uso, por exemplo, o TOP de transporte. Isso é privado, é uma empresa terceirizada. Não pode existir TOP? Se extinguir o TOP, vai atrasar um monte de gente e vai ter que correr para arranjar outro passe. E aí, mais uma vez, o Estado vai ter que precisar de dinheiro disso. E vai tirar de onde? De imposto? Quantas estatais existem? Quanto é o salário de político? Elitismo público? Você vai ter que mexer em todas as planilhas do Brasil? Isso aqui vai ser uma puta burocracia que vai dar falência e vai ser ineficaz, né? Um monte de gente vai perder o emprego porque não vai ter transporte. Agora, a centralização nas mãos do Estado, meu irmão, quanto maior é um país, menos centralização dá para ter. O Vaticano, que é o menor país do mundo, ali pode estar centralizado, ter 800 km², mas olha os Estados Unidos, ou mesmo a China de hoje. A China é quase um federalismo, que nem os Estados Unidos, porque ali, dependendo da região, tem leis diferentes também, porque é um país grande. Eles sabem que centralizar o poder, os chineses aprenderam isso, que a centralização do poder dá problema para a produção também. Tanto é que o Deng Xiaoping, quando ele assumiu o poder depois do Mao Tse Tung, ele fez a política que literalmente chamava suspensão do socialismo, que ele começou a testar como economias saíam bem sem o Estado. Por isso que a China hoje é rica. A China não é comunista, é um sistema misto ali, né? Eu super adoro a China. Agora, multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas segundo um plano geral. Tá, eu acabei de explicar isso, parece bom em teoria isso aqui. Caralho, o Estado vai do nada produzir um monte de terra, um monte de fazenda, um monte de fábrica com que dinheiro? Meu celular estava apoiado aqui no álcool em gel, ele acabou caindo. Mas enfim, com qual dinheiro
ele vai tirar isso de imposto, primeiramente, certo? Mas você já viu quanto demora para produzir qualquer coisa? Não nasce de um dia para o outro. Ele precisa primeiro ter uma demanda para produzir uma coisa. Então o Estado ele não vai se diferir de um investidor, de um burguês, que da mesma forma que o empresário vai precisar analisar uma terra, analisar se é possível cultivar nela, ou se aquele espaço ali é apropriado para você poder vender alguma coisa, é difícil. Então você parou para pensar por que não tem McDonald's no Acre? O Acre ele é um meio isolado, então para você transportar os seus produtos para lá, ou no mínimo ter uma fazenda ali próxima para o McDonald's poder produzir de lá, é um pouco difícil. O KFC só chegou recentemente no Amazonas, lá em Manaus, que é industrial, há pouco tempo, porque não tinha condição de levar o produto para lá ou produzir ali. Por isso é um pouco difícil achar KFC lá em Manaus. McDonald's nem no Acre chegou ainda, cara. Você vê no Acre, alguns empresários criam algumas marcas próprias, ainda assim é difícil. O Acre é pobre justamente porque é difícil acesso. Então, como se é difícil para uma pessoa, para um empresário normal, imagina para o Estado em geral, sem federalismo, todo centralizado. Tem que ter um mínimo de federalismo. O Marx ele ignora a necessidade a necessidade do geral, meu. Então, que assim, não é todo mundo que tem a mesma demanda, não é todo mundo que tem a mesma personalidade, não é todo mundo que se nutre do mesmo jeito, que tem a hereditariedade genética. Algumas pessoas engordam mais rápido que outras, algumas desenvolvem diabetes mais rápido que outras, problemas cardíacos, né? Tem gente que fuma a vida toda e nunca pega câncer, tem gente que nem fuma, mas pega mais rápido. Por quê? Porque tem a hereditariedade. Eu, considerando que eu tenho histórico de câncer na família, minha mãe fumava desde os 14 anos, ela pegou 5 cânceres. Minha tia não fumava, mas ela pegou câncer de pulmão. Meu bisavô teve câncer. Então eu vejo assim que se é hereditário, fumar eu não vou. Minha mãe, foi confirmado que ela estava com câncer quando ela estava com 60 anos e ainda estava em estágio inicial. Aqui no nosso país não conseguiu lidar com o câncer dela. Ela morreu sem atendimento nenhum. Esse é o nosso SUS, né? Agora, trabalho obrigatório para todos. Organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. Você vê aqui que o Marx já disse que é obrigatório trabalhar. Isso eu concordo com ele. Todo mundo deve trabalhar. Tem algum trabalho que possa ter. Um PCD, por exemplo, uma pessoa paraplégica, nossa, é difícil ter emprego para ela. Não que não tenha. Algumas recepções dá para ter, ainda assim tem a dificuldade de acesso que ela pode ter ao buscar esse transporte, né? Agora, uma pessoa cega. Eu conheci uma mulher cega que ela trabalhava de massagista. Ela me falou assim, não tem muitos empregos que um massagista possa ter. E eu fiquei pensando, não consegui pensar em nada. E aí depois que eu consegui lembrar de alguns outros casos de cego que eu vi, né? Eu cheguei a ver um cego que trabalhava lá no Fórum Trabalhista, e ele trabalhava de home office. Ele ficava no computador esperando alguém chegar e aí ele explicava quais são os requisitos legais que ela podia ter. E ainda assim, como é que ele liga aquele computador? Ele vai precisar de ajuda, né? Porque ele não tem como ver a tela para saber se carregou. E agora, um professor cego, um profissional da segurança tinha que orientar ele, né, pegar no braço dele para levar ele até a sala de aula. São serviços muito difíceis que ele tem. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar assim para contribuir com a sociedade e se sustentar a partir do seu conhecimento, da sua prática, do seu trabalho físico, mental. Mas isso não vem só do Estado, né? Se uma faculdade privada contrata um advogado cego, um paraplégico, né, ele tem que dar para ele um suporte para ele trabalhar. E além do mais, ele tem a sua capacidade. Ainda assim, ele pode acabar sendo mandado embora. Então, assim, você dizer que é obrigatório, eu acho que tem que sim ser obrigatório. E o Estado tem que garantir isso. O Estado não tem que deixar de existir, né?
apesar dele mais atrapalhar do que ajudar na maioria das vezes, né? Agora, o 9º mandamento aqui: combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e campo. Impossível! Impossível! Você não vê uma advocacia no meio de um campo. Ele está numa zona minimamente industrial. Você vê uma cidade de interior que tem pouca coisa, a advocacia está lá entre as casas que as pessoas moram. Não tem como no meio do campo ter o mesmo lucro que se tem numa cidade. Quanto ganha um fazendeiro? Uns 14 mil reais? É um chute, tá? Eu não tenho nem ideia quanto ganha um fazendeiro. Também vai depender das terras dele. Isso vai ter, e ele, apesar de ter um ganho alto, ele pode ter um lucro baixo, porque também depende da contratação dele. Onde ele arranja gente para trabalhar na fazenda? Muitas vezes vem da própria família. Aí ele vende a terra, desiste, foda-se. Eu já vi casos de gente que morava lá em Nova York, abandonou a vida dele e foi lá morar nas Ilhas Virgens, lá em Fiji, abriu um negócio de turismo e a pessoa vive da praia. Ela vive de vender coco, de vender drink, a preço caro inclusive, porque esse é um local isolado, né? Mas ela está satisfeita com aquilo, é a vida dela. Sabia que nos Estados Unidos o pior lugar para você morar é o Havaí? Porque o Havaí, ele é isolado. Tudo chega lá de barco e algumas vezes de avião. O frete é imenso no Havaí. Se você não tem caminhoneiro para levar as coisas para lá, é uma ilha, é pequena, tem pouca agricultura lá, porque é um local isolado. Logo, esse cara que saiu de Nova York e foi lá para Fiji, que é praticamente a mesma situação, já que é um país independente, embora e ao mesmo tempo isolado, e ele vive de autossustento. Ele obrigatoriamente tem que ser um pequeno burguês, um pequeno proprietário de terra, um pequeno empresário. E o estado lá de Fiji está tudo bem com isso. A população lá é pequena também. O Vaticano, que é um país pequeno, a maior parte das terras dele, fazendas, hospitais que eles têm, orfanatos, é tudo em território estrangeiro, cara. E quem administra a maior parte? O Papa. Existem proprietários locais, né? Tipo um padre que ele é dono de várias fazendas. Ainda assim, ele é quase como se fosse um terceirizado do Vaticano. Então é impossível ter o mesmo lucro em terra e em agricultura, cara. Educação pública e gratuita para todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje, combinação da educação com a produção material. Tá, aqui pode ser um pouquinho complexo. Educação gratuita, você sabia que lá em Cuba eles soltam uma fake news para as pessoas que moram lá, que só em Cuba a educação é gratuita? Mentira! Só em Cuba existe medicamento gratuito para as pessoas. Mentira! Aqui a gente tem o SUS, né? Tudo bem que o SUS tem os seus problemas, mas assim, se a gente não tem remédio, numa UPA a gente tenta ir em outro, né? Se a gente tem o atestado médico, ou a gente, se tiver com preguiça, compra numa farmácia mesmo com o atestado médico. Agora, você olha, por exemplo, a própria Cuba, você tem o atestado, mas dificilmente tem os remédios lá na porra da UPA deles. Eles não têm, tem escassez de produção. Aí o que ele vai fazer? Vai importar? Vai abrir então a porta dele para o capitalismo. Ele não extinguiu mais-valia. Ele não substituiu o capitalismo pelo socialismo. Ainda tem capitalismo lá. Eles tentam suprir o capitalismo, mas não teve como extinguir ele. O comunismo verdadeiro nunca foi feito. Nem dá para ser. É imatemático. Para você extinguir o capitalismo, só se você fizesse todo mundo voltar a viver num feudo. Impossível. Todo mundo teria que abandonar a cidade e voltar a viver lá nos tempos medieval. Impossível isso. Agora, abolição do trabalho das crianças nas fábricas. Na época, né, da Revolução Industrial, né, eles precisavam contratar criança porque elas podiam acessar alguns locais que adultos não conseguiam, porque elas eram pequenas, né. A partir daqui a gente pode debater trabalho infantil, né, mas e a criança recebia por isso, né. Tudo
bem que ela nem mal gastava o dinheiro dela, isso ficava com os pais dela, né? Mas, cara, eu vou mandar uma polêmica aqui. Eu sou a favor do trabalho infantil, da legalização dele. Você sabe quando você vê aquela criancinha vendendo bala no meio da rua? Você sabia que isso é contra a lei, porque é considerado trabalho infantil? É contra a lei, mas é uma lei morta, as pessoas ignoram aquilo. E se você denuncia, você é um puta de um cuzão, sabia? Porque se aquela família, por exemplo, mora na favela, aquela mãe tem vários filhos, se já é difícil para ela, para o pai dela, alimentar os filhos, acaba sobrando isso. Ela tem que ter o mínimo de lucro possível. Aquela criança, ela tem que se tornar contribuinte. E assim, cara, a criança, ela gosta de brincar, né? Tudo é uma brincadeira para ela. Ela gosta de rodar, de se jogar no chão, né? Ela ri de tudo. Tudo é engraçado com uma criança, porque tudo é inusitado, né? Mas isso pode ser uma necessidade. Então, cara, eu sou a favor sim de trabalho infantil, meu. Ou também de abandono legal de filho. Se ela vê que não é possível criar o filho, ela deveria ter o direito de... Eu particularmente acho que ela deveria ter o direito de desistir da sua maternidade e paternidade e entregar num orfanato. Até quantos anos isso poderia ser apropriado? Talvez até uns 10 anos? Isso também deveria depender de até quantos anos a gente legaliza o trabalho infantil, né? Deixar de ser considerado trabalho infantil. O Zema, assim, por lei a gente pode trabalhar em carteira assinada a partir de 16 anos aqui no Brasil. O Zema quer diminuir para 15. Para mim, pode diminuir para 14 ou 13. Vamos pôr 13 anos. E aí poder ter abandono legal de filhos a partir de 13 anos. Para mim podia fazer isso, cara. Dizendo a mim, né? Mas enfim, né? E eu deveria lembrar que em alguns países comunistas é bem normal ter trabalho infantil, tipo no Vietnã, né? Então eles falharam mais uma vez o comunismo deles. Continuando aqui o artigo 10 dele, né? Combinação da educação com a produção material. Aqui eu acho que posso concordar com ele numa coisa, né? A escola tem que ensinar a gente, né? Então a gente precisa, a escola, ela percebeu que ela é inútil. Você aprende química, história, você aprende biologia, mas não são conhecimentos que você vai usar no dia a dia, na maioria das vezes. Você pode acabar eventualmente usando, tipo você aprender a diferenciar uma cobra venenosa de uma não venenosa, caso você dê de cara com uma. E ainda assim a gente não vê cobra no meio da cidade. E cara, pergunta para alguém que está no primeiro ano do ensino médio o que é que ela aprendeu em história na quinta série. Meu professor de história fez esse teste, ninguém lembrava, só eu lembrava. Em história a gente tinha aprendido Egito Antigo, Mesopotâmia e África, eu lembro. Aí o que é que perguntou para a sala, o que é que vocês aprenderam em história no ano passado? Ninguém lembrava, só eu lembrava. A gente tinha aprendido Getúlio Vargas na oitava série, vulgo nono ano. Getúlio Vargas, Primeira, Segunda Guerra. A gente aprendeu Guerra Fria. A gente aprendeu ditadura militar. É a República Populista que veio antes, Proclamação da República. Porque eu gostava muito de história, só eu lembrava. Matemática eu não aprendi porra nenhuma, eu passei de ano. Eu conseguia inventar. A gente não aprende a matéria em si, a gente aprende como passar. A gente aprende o que a gente tem que fazer para conseguir ganhar aquela nota. Ficar grudado em alguém para conseguir as respostas? E aí você conseguir se sair mal na prova? Meu boletim em matemática nesses 3 anos de ensino médio foi 5, 5, 6. O 6 porque o professor ele não era convencional. Ele falava para a gente escrever uma coisa de quanto é que você acha que merece. E aí a gente tinha que argumentar com ele, né? E assim, cara, a escola não te ensina sobre profissões, como um eletricista trabalha, como você tem, como não te ensina nada disso, como um segurança trabalha. Isso tudo deveria ser uma obrigação, não é ensinado, né? E os chineses, a educação deles é muito boa e eles aprendem tudinho. Por isso que eu adoro a China. O povo chinês ele é muito disciplinado com o seu ensino, né? Eles levam muito a sério. Tudo bem que tem seus poréns, né? Mas ainda assim tem o seu lado positivo a China.
Segundo, o mesmo burguês transformar a mulher. Cara, e o Karl Marx ele reclamou que o burguês transformou a mulher num produto de produção. Cara, quando deu a Primeira Guerra Mundial e um monte de homem foi parar na guerra, tiveram que começar a contratar os montes mulher, porque estava faltando homem para contratar, meu. A mulher tem que trabalhar. Qual é o problema de ter a mulher na indústria, na produção? A introdução da mulher no mercado foi a melhor coisa que ela podia ter, porque ela aprendeu a não depender tanto do marido, não ser dependente. A mulher também tem que saber se virar. Se você quer ter uma vida em que a mulher não trabalha, fica só em casa limpando ela, cuidando dela e fazendo comida, olha, isso é uma coisa que vocês dois decidam entre si. Mas eu não vou ter uma vida dessa. Eu não casaria com uma mulher dessa de jeito nenhum. Mulher tem que trabalhar sim. Se mulher não quiser trabalhar, é vagabunda. Acabou, porra. E o Marx está reclamando que a mulher está sendo usada como uma forma de produção. Temos aqui dois sentidos para isso. A mulher, ela produz quando ela engravida um bebê. A mulher é também uma produtora de serviço, cara. Da mulher que é uma CEO de alguma coisa, até aquela simples vendedora de brigadeiro que é autônoma. As duas têm a sua divina dignidade, cara. E assim, sobre o Capital, né? O Capital, ele já acaba sendo um livro mais complexo, porque ele não é um livro de instrução, né? Ele é um livro de observação de como o capitalismo funcionaria, né? Que para ele todo o trabalho acaba sendo uma exploração, né? O trabalho, ele dignifica a pessoa a partir do instante que você recebe. Cara, eu por 10 meses, mais ou menos, trabalhei em 2 empregos, virando 29 horas de trabalho. E eu me orgulho disso, porque eu acumulei dinheiro para poder pagar um curso para mim e conseguir uma profissão para receber mais. Por que eu faço isso? Todo ano o preço das coisas sobe, todo ano meu aluguel sobe, mas não meu salário. Talvez ele até diminua, né? Faz o L. Com um emprego, vivendo de salário mínimo, eu não venço. Eu posso acabar indo para a rua, ou ter que viver com alguém e sacrificar a paz que eu tenho. Trabalhar não é uma coisa ruim. Trabalhar é uma obrigação, e deveria ser uma obrigação de todo mundo. Trabalhar é o que mais dignifica a pessoa, quando você vê que ela contribui, seja daquele simples faxineiro até o mais complexo engenheiro espacial, né? Quando o engenheiro espacial escreve alguma coisa interessante que vai parar lá em algum site, as pessoas leem, mesmo que seja para o passatempo, ele fez uma descoberta. Então, assim, né? Agora, falando sobre capital, né? Ninguém produz de forma igual, cara. Mas o mínimo que ela produza, ela tem que contribuir, né? Agora, existem trabalhos que você não contribui em nada na sociedade. Talvez você trabalhe. Pega, por exemplo, uma mulher que trabalha de OnlyFans. Cara, você gasta seu dinheiro, gasta o seu cérebro para gastar com pornografia, sendo que existe pornografia de graça na internet. Cara, você pega uma mulher dessa, ela ainda reclama quando a gente fala de OnlyFans, porque isso não é uma contribuição verdadeira. Uma pessoa que fica se masturbando, ela se acostuma com uma dopamina fácil e rápida. Ela se torna preguiçosa, sabia? Ela tem baixa autoestima porque se masturba. Existem mitos que a indústria pornográfica inventou para você consumir pornografia, que, por exemplo, diminui a sua chance de ter câncer de próstata. Câncer de próstata já é errado, cara. Então, assim, cara, isso não acaba sendo um trabalho de verdade, que nem um vendedor de droga. A droga só traz prejuízo para o seu corpo. Por que você usa? Você começa a ter desculpa. É porque eu sou triste. Schopenhauer já dizia que a vida é a constância entre um sofrimento e outro. É uma constância entre a ânsia de ter, o tédio de possuir. Ainda assim, você não precisa usar droga para isso, né? Então, assim, sobre a centralização do poder, do salário, eu já expliquei porque isso não funciona. Enfim, continuando. Oi, amigo Paulo. Eu estou gravando o vídeo. Eu estou xingando o Karl Marx. Mas, enfim,
Então, em resumo aqui, por que aqui não funciona? A diferença entre o valor trabalho e a produção do salário, que é o que ele chama de mais-valia, nunca vai ser igual, cara. E a máquina que acaba substituindo o trabalho, né? Tem até uma revolução interessante. Você já ouviu falar do ludismo? As máquinas, elas estavam substituindo um monte de trabalhador porque produzia tudo rápido. Aí um pessoal revoltado invadiu umas fábricas e quebrou um monte de máquina de uma vez para poder ter e fácil para poder o cara ser obrigado a contratar um monte de gente. Cara, mesmo uma máquina, ela tem o seu custo, né? Uma máquina que produz chocolate custa, se não me engano, R$7.000. Mesmo se você adquira ela e tem um espaço para ter ela, você tem que adquirir os produtos que servem para você produzir o chocolate. Então, assim, a substituição, uma máquina, ela pode substituir o trabalhador em algo. Ainda assim, não é todo mundo que tem acesso a ela. O lucro, você me fotografou. Eu vou mandar pro Nando Moura isso Você aqui. me fotografou com os livros em pé aqui. E você vai mandar a porra do Nando Moura, né? Aí eu vou lá no vídeo do Nando Moura e vou comentar lá. Olhem o vídeo que eu acabei de postar e diz assim: como eu odeio Marques. Então você me manda esta fotografia para mim colocar de thumb. Perfeito. Então, coloca aí de volta e dá um sorriso, então. Tá aqui. O lucro não é o roubo, é uma compensação. Porque o dono da fábrica arriscou o capital dele esperando o tempo da produção, né? Isso aqui eu acabei de explicar. Da abolição do mercado, é impossível ter eficácia, né? A sociedade, ela nunca não tem um padrão histórico fixo. Você pega, por exemplo, que você vai, por exemplo, criar porco no Oriente Médio, se praticamente quase ninguém lá come porco. A maioria de lá é muçulmano. Não que eventualmente você não possa vender carne de porco. Tem turistas lá e tem cristãos. Na Índia dá certo. Ainda assim não vale tanta pena. Meu amigo aqui acabou de falar, na Índia dá certo. E na Índia tem o mesmo problema com vaca. A maioria dela não come vaca. Mas se você for criar só porco, aí deve dar certo. Então, você cria porco, dá certo. Aí, como tem muito número de vegetariano na Índia, o que o McDonald's fez para se adaptar à Índia? Lançou um monte de lanche vegetariano, lanche vegano, que aí tem aqueles hambúrguer falso, que é feito de vegetal, sabe? O McDonald's deles é assim. Eu sei que o McDonald's ele é a carne que mais vende é de frango, parece. E X. E peixe. É Mac Chicken ou algo assim. Mac sabe? Chicken, peixe. De peixe eu nunca vi aqui, mas. Tem o McFish aqui também. Tem, eu nunca vi. Aqui no Brasil, por exemplo, o lanche cheddar, ele não existe nos outros países, sabia? O cheddar era para ser uma coisa especial que ia ter em pouco tempo. Mas ele fez tanto sucesso que ele virou fixo aqui. Então, assim, cara, a sociedade nunca é a mesma. E por isso, cara, quanto mais eu leio Karl Marx, mais eu odeio esse cara. Esse livro aqui, ele é um livro simples, é rápido a leitura. O Capital, ele é um pouco mais complexo, um pouco mais reflexivo, tá? Esse livro aqui, você acaba de ler ele em 1-2 horas. Agora, o Capital, você acaba de ler ele em um dia, talvez 2, dependendo da sua leitura, tá? Mas enfim, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço, fica com Deus.